Olá, eu sou a engenheira Deoclédias Dalla Bona e neste vídeo faço uma breve apresentação sobre essa maravilhosa ferramenta para estruturas metálicas que é o Tecnometal Premium. Se você precisar de mais informações, pode solicitar através do e-mail que estará presente na descrição deste vídeo. Vamos iniciar então a modelagem do nosso modelo 3D. Esta é a janela inicial do Tecnometal e agora nós vamos criar um grupo e uma obra para fazer esta modelagem. Grupo e obra são sistemas de organização das pastas dentro do Tecnometal. A pasta do grupo não é obrigatória, você pode utilizar se você quiser ou não, a pasta da obra é obrigatória. Então vamos criar aqui no disco C um grupo, eu vou criar o grupo aqui 2024 e dentro deste grupo eu vou criar então uma nova obra que vai se chamar N1. Vamos colocar aqui obra N1. Dentro então da pasta da obra eu vou criar um novo desenho que vai ser o nosso modelo 3D. E eu vou chamar ele de modelo N1. Antes de iniciarmos a modelagem, existem alguns itens que são extremamente importantes que verifiquemos para não termos problema durante a modelagem ou durante o detalhamento. Eu vou mostrar então para vocês. A primeira coisa é verificar o banco de dados. Se estamos utilizando o banco de dados correto, se é o banco de dados que desejamos. Para verificar qual banco de dados nós estamos utilizando, a gente vai clicar aqui em Configurações para Desenho. E a gente vai verificar nessa tela aqui em Database, qual é o banco de dados que estamos utilizando. Neste caso, nós estamos utilizando o banco de dados padrão do Tecnometal, que é o banco BRA, que é o banco de dados padrão para o idioma português brasileiro. Esse banco de dados ele já contém não exatamente todos, mas ele já contém uma grande quantidade dos perfis que são catalogados e que são os perfis que nós utilizamos aqui no Brasil. Além do banco de dados, nós precisamos verificar também, aqui na aba Desenho, qual é a tipologia de parafuso que nós vamos utilizar e materiais e tratamentos. Essas informações elas também podem ser alteradas posteriormente enquanto estamos modelando, mas é interessante a gente já deixar isso aqui organizado no início se a gente já tem essas informações. Então eu vou utilizar aqui a tipologia IF para os parafusos, porque é a tipologia que corresponde ao parafuso A325 dentro do Tecnometal. Para materiais eu vou deixar setado aqui o A572 de R50 para perfis e A36 para chapas. No momento que nós vamos lançar os perfis e as chapas, é possível alterar esses materiais caso eu necessite de um material diferente para o perfil ou para a chapa que eu estou lançando. Para os tratamentos, eu vou utilizar o tratamento pintado para perfis e para chapas e o tratamento galvanizado para parafusos. Todas essas informações elas podem ser editadas, cadastradas, informações diferentes no banco de dados e tudo mais. Eu não vou focar aqui em configurações, porque o objetivo deste vídeo é apenas fazer uma apresentação bem simples e bem básica de como nós podemos fazer esse pequeno modelo. Outra coisa que nós precisamos verificar aqui também são as tolerâncias que formam o diâmetro do furo para os parafusos que nós vamos utilizar. Então, neste caso aqui, uma informação que é importante, tanto para essa questão do desenho quanto para essa questão do furo, é que nós devemos fazer essa alteração nas configurações da obra e não apenas nas configurações gerais. Por quê? Porque
nós já criamos a nossa obra. Eu já tenho aqui a minha obra criada. Então, quando a obra já está criada, eu preciso fazer essas alterações nas configurações da obra. As configurações gerais, elas servem como um padrão, ela é um setup. Então, toda vez que você cria uma obra nova, ele vai fazer uma cópia dessas configurações gerais e vai levar essas informações lá para as configurações da obra. Mas depois que a obra já está criada, eu preciso fazer as alterações nas configurações da obra. Se eu mudar apenas nos gerais, ele não vai alterar a configuração da obra que já está criada. Então, como nós já criamos a nossa obra, eu vou clicar aqui em obra e aqui ele mostra a obra que eu tenho setada, é a obra que nós acabamos de criar, e vou então fazer novamente aquelas alterações. Tipologia IF para parafusos, A572 de R50 para perfis, A36 para chapas, tratamento pintado para perfis de chapas e galvanizado para os parafusos. E após isso, eu vou aqui na aba de furos. Então, esta aba de furos, o que eu cadastro aqui? Eu vou editar agora apenas os itens referentes ao que a gente vai utilizar neste modelo. Então, nós vamos utilizar aqui os parafusos de 5/8 e os parafusos de meia. Então, é nesses itens que eu vou me concentrar. De meia e de 5/8. Como que funciona essa janela aqui? Lembrando que o foco deste vídeo não é falar sobre configurações, por isso eu vou falar rapidamente e vou focar apenas nos itens que vamos utilizar. Aqui ele está dizendo, essa coluna está nos mostrando que nós temos esses parafusos aqui para utilizar dentro do software. O valor que aparece fora do parênteses é o diâmetro nominal que o software considera para este parafuso. E o valor entre parênteses é o diâmetro em polegadas do parafuso. Então, ele está me dizendo o seguinte, que para o parafuso de meia, o software considera que o parafuso de meia tem 12 milímetros de diâmetro. Então, eu preciso colocar aqui uma tolerância para formar o diâmetro do furo que eu quero para o parafuso de meia. Eu vou utilizar o diâmetro de 14 para o parafuso de meia. Então, eu vou colocar aqui 2 de tolerância. Então, o tamanho do furo, o diâmetro do furo para o parafuso de meia vai ser 14. Para 5/8, eu vou utilizar 18. Então, eu também vou colocar 2 na tolerância. Então, ele utiliza 16 como nominal, mais 2 eu vou ter um furo de 18. Vou salvar essas informações. E agora sim, eu posso iniciar o meu modelo 3D. O modelo 3D que nós vamos elaborar é o modelo 3D desta estrutura aqui. Então, eu tenho aqui um arquivo com as informações para lançamento dos perfis e também das ligações. Eu vou deixar um link disponível aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esses arquivos posteriormente. Então, nós temos aqui um unifilar, bem simples, apenas 4 colunas e algumas vigas, 4 colunas e 8 vigas, e nós vamos então fazer o lançamento aqui no Tecnometal. Para eu iniciar o modelo 3D, eu posso gerar um unifilar através do Tecnometal ou eu posso simplesmente fazer linhas, criar linhas de AutoCAD e lançar os perfis nessas linhas. A diferença entre eu criar um unifilar através do Tecnometal ou lançar os perfis através de linha, você vai ter algumas diferenças lá quando você for criar os diagramas de montagem. Porque se você lançar o unifilar através do Tecnometal, os seus diagramas de montagem, eles já vão sair com os eixos, as cotas, os textos, as elevações. Então, você vai ter algumas informações a mais. Se você lançar apenas através de linhas, você vai precisar colocar essas informações manualmente depois. A escolha de fazer através de um unifilar ou não, geralmente se dá em função da complexidade e do estilo de obra que você está modelando. Vamos lá, então. Eu vou clicar aqui em Iniciar, Esquema Unifilar. Esquema Unifilar.
Vamos preencher os valores. Esses valores estão presentes no PDF. O arquivo tem todas as informações. Então, nós temos entre o eixo A e B, nós temos aí, então, 3.000. Entre os eixos 1 e 2, 5.000. Na altura, nós temos o primeiro nível a 3.000 e o segundo nível a 2.000. A obra é quadrada, então, os dois lados é a mesma coisa. Não vamos preencher informações referentes à cobertura. E aqui eu só centralizo o valor para ele inserir o unifilar, mas isso seria para alocar as cumieiras da cobertura. Vamos preencher os eixos. Então, eu tenho aqui eixo A e eixo B. A gente sempre preenche os eixos, a gente deixa um espaço para separar eles. A extensão dos eixos, que é o quanto essa linha do unifilar vai sair para fora do unifilar para ele colocar o eixo. Eu gosto de deixar uma distância boa para que eles fiquem afastadinhos e a visualização fique melhor. Eu posso simplesmente clicar em salvar e ele vai inserir o unifilar no ponto 000, ou eu posso digitar uma coordenada, ou eu ainda posso clicar em algum ponto do modelo para pegar as coordenadas desse ponto para ele inserir o unifilar. E aqui está o nosso unifilar. Se eu preciso modificar o unifilar, eu posso clicar em alguma linha do unifilar, estilo gráficos e utilidades, e faço a modificação desejada. Agora, então, nós vamos inserir os perfis. Vamos começar pelas colunas. E o perfil da nossa coluna, então, é um W de 200 por 35,9. O material está correto. No eixo 2, a inserção, e ela está rotacionada. A inserção através de linha, clico em OK e vou selecionar as 4 linhas. E aqui estão as nossas colunas. Agora, vamos inserir as vigas. O perfil da viga é um W de 150 por 22,5. Vamos rotacionar e vamos selecionar as vigas. Eu vou mudar as vigas de cor. Visualmente eu acho mais bonito. E vamos começar então inserindo as ligações. Nós vamos começar pela base da coluna, pela base das colunas. Então, eu vou pegar aqui a rotina de ligações, base de coluna, perfil e vou selecionar a nossa coluna. Vamos dar um nome aqui, vamos colocar coluna do modelo N1 e vamos preencher os dados. Todas essas informações referentes à ligação, elas estão aqui nesse arquivo. Então, aqui eu tenho todas as distâncias e todas as demais informações que são necessárias. Vamos lá. A espessura da nossa base é 25,4. Aqui nós temos o 2, o 3, o 5 e o 4, que é as distâncias para centralizar ou para locar a coluna na base. Nós vamos ter aqui 230, 230, 230 e 230. E aí depois nós temos o 6 e o 8, que servem para alocar o furo em relação ao perfil da coluna também. 170, o 8 também vai ser 170. O 7 e o 9 é a distância entre os furos. Vocês percebem, nesse caso, que os furos estão em vermelho. Né? Os furos não. Essa variável, né, 7 e essa variável 9, elas estão em vermelho. Sempre que vocês visualizarem variáveis em vermelho nas rotinas do Tecnometal,
vocês podem interpretar da seguinte forma, que nessas variáveis vocês podem colocar mais de um valor. Então, por exemplo, esse desenho aqui da chapa de base, a gente tem apenas 4 furos, mas eu posso ter a quantidade de furos que eu desejar. E eu vou colocando essas distâncias, esses valores, aí no 7 e no 9. Então, vamos supor, por exemplo, que ao invés de 2 furos aqui, eu tivesse também um furo aqui no meio. Então, o valor do 7 seria... Vamos supor que eu tivesse um furo aqui no meio e que o valor entre eles seria 100 e 100. Então, eu iria preencher aí no 7, 100,100. Ou 2 vezes 2 asterisco 100. Essa é a forma que a gente utiliza para preencher esses valores. No nosso caso, nós temos apenas 2 furos em cada sentido. Então, aqui o valor entre eles, que é 340, para o 7 e também para o 9. O 10, o 11 e o 12 eu vou deixar em branco, porque eles são referentes às informações para os furos para galvanização. Quando a obra é galvanizada, é necessário a gente realizar vários furos aí nas peças, para que durante a galvanização, durante o processo de galvanização, o material escorra. Então, seria para essa situação. Não é o nosso caso, a nossa obra é pintada, então a gente não vai utilizar essa informação. Depois aqui ele pede o diâmetro do furo para a base. E aí a gente vai ver aqui essa informação no PDF, que nós temos aqui uma solicitação de um diâmetro de 33 na base, e um furo de 33 na base e um furo de 27 na arruela. Então, a gente vai colocar aqui 33. Vamos salvar e vamos para a próxima janela. Aqui na próxima janela, nós temos vários tipos de reforços. O nosso tipo é o tipo 2. Então, a gente vai preencher aqui as informações. O 1 é o diâmetro desse escalope, no nosso caso é 20. Depois aqui nós temos o 2. O 3 é o recorte de canto, o 2 é a altura da chapa, o 4 é esse espaçozinho aqui, e o 5 é esse aqui. Então, vamos preencher o 2, 250, o 3, 20, o 4, 20, o 5, 20... O 6 e o 7 eu vou deixar zerado. Por quê? Porque eu não vou deixar espaço entre esta nervura e a chapa de base. Elas vão terminar juntas. Depois eu vou preencher as espessuras das nervuras, que é o 8, o 9 e o 10. Vou salvar e vou para a próxima janela. Nós temos aqui também no nosso arquivo uma solicitação de uma arruela de 100 por 100 por 635. Então, nós vamos preencher os dados aqui. Ela é uma arruela quadrada, eu tenho aqui a opção de redonda também, é a arruela fabricada essa. Então, eu vou colocar aqui a espessura 6,35 de 100 por 100 e o furo na arruela é 27, conforme estava indicado no PDF. Aqui ele pede se a gente quer um apoio. Quando a indicação está em azul, significa que eu posso inserir um perfil. Vejam que tem um botãozinho aqui para a gente selecionar o perfil no banco de dados. E quando está em laranja, é chapa. No nosso caso, nós não temos apoio, então a gente vai deixar em branco todas essas informações. E vamos para a aba de chumbadores. Uma informação aqui que a gente vai observar é que o nosso chumbador ele está diferente o posicionamento em relação à imagem. O nosso chumbador está com a dobra para dentro. E aqui na imagem está a dobra para fora. Para inverter essa dobra aqui em relação à imagem, a gente vai colocar um valor negativo aqui na dimensão 14. Então, vamos lá. Nós vamos colocar o comprimento da rosca, 152. A dimensão que a gente vai ter, a distância que a gente vai ter de baixo da arruela até o final do chumbador, 96. Aqui nós vamos selecionar as porcas e as arruelas. Lembrando que sempre que eu não quero utilizar um item que esteja mostrado aqui nas janelas de ligações, eu simplesmente deixo zerado aquele campo. Então, vamos supor que eu não quisesse todas essas porcas ou que eu não quisesse algum item, eu simplesmente deixo zerado. Aqui nesse exemplo, eu vou selecionar todos. Nós temos uma barra redonda de 1 polegada para o chumbador, então eu vou selecionar aqui as porcas e as arruelas, também de 1 polegada. Se
Se eu preciso de algum item que não esteja presente aqui no banco de dados, quando não está aparecendo aqui, é porque não está presente no banco de dados. E aí, nesse caso, eu preciso cadastrar o item. Vou já selecionar a barra. E aí, o 12 vai ser o comprimento, o 13 vai ser 52, o 13, 52, e aqui no 14, então, que o valor é 120, eu vou colocar menos 120, e aí ele vai inverter essa dobra. Vou salvar, ele diz que já tem essa ligação salva no banco de dados, porque eu já salvei outras vezes, né, mas eu vou salvando em cada etapa para não perder as informações. E esses outros campos aqui são referentes à solda e à verificação da ligação. A gente não vai abordar esses temas aqui neste vídeo. Então, vamos salvar e vamos inserir a nossa conexão. Aqui está ela. Uma dica que eu sempre dou é o seguinte: quando vocês estão modelando isso, quando vocês estão modelando, né, e vocês criam ligações, é importante que vocês verifiquem se essa ligação está ok, se todas as medidas, todas as dimensões estão de acordo com o que vocês precisam, antes de sair copiando a ligação para os outros itens, ok? Aqui a nossa ligação está ok, então eu vou copiar. Então, ó, vou voltar aqui, clica com o botão, clica em algum item que faz parte da ligação, botão direito do mouse, Estilo e Gráficos Utilidades e copiar. E aí eu simplesmente vou copiando para as outras colunas. Pronto. Agora, então, a gente vai inserir uma ligação aqui, essa ligação aqui, a viga chegando na mesa da coluna. Eu vou isolar só essas peças aqui, porque eu acho mais fácil para trabalhar. No Tecnometal, a gente pode também deixar as vistas dele, dos eixos ligados, para trabalhar dessa forma e tudo mais, quando eu tenho contraventamentos e outros itens. Nesse caso aqui, o modelo é muito simples, então eu vou apenas isolar dessa forma, que é rápido e funciona, atende muito bem. Então tá. Agora a gente tem aqui a viga chegando na mesa da coluna, e aí nesse caso aqui a gente tem esta conexão aqui. Então todas as dimensões, né, todas as informações necessárias para cadastrar a ligação, elas estão aqui nesse arquivo que vocês podem baixar. Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. E vamos lá então. Então eu vou aqui na janela de ligações e eu vou selecionar uma viga e chegando numa coluna e na mesa. Então, eu tenho essas opções aqui. O meu caso é esse primeiro aqui, porque é uma chapa de extremidade, uma chapa de topo. Eu vou selecionar a viga, depois a coluna, a viga chegando na coluna, e vai abrir a nossa janela de ligações. Eu vou dar um nome aqui para ela, eu vou colocar aqui como mesa N1, é uma ligação chegando na mesa do modelo N1, e vou preencher os dados. Então, vamos lá. Nós temos aqui a espessura da nossa chapa 16. O 2 vai ser 0 e o 3 também, porque a chapa vai terminar junto com o topo do perfil, então a chapa não vai estar acima do perfil. E o 3 também é 0, por quê? Porque o meu perfil está centralizado na chapa. Depois eu vou preencher o 4, que é a largura da chapa. O 5, que é a distância da borda até o primeiro furo. O 6, ele está em vermelho, e aqui eu tenho mais de um furo, então aqui no 6 os meus valores serão 72, 75 e 95. Vocês podem observar aqui, ó, 72, 75 e 95. Aqui no 7 vai ser 50, no 8, 80. E o 9, esse eu quero deixar uma folga entre a viga e a coluna, uma folga para montagem, né? Eu vou colocar aqui 2 milímetros. Diâmetro do parafuso, 5/8, e a tipologia vai ser esta mesma que está selecionada, é a IF, porque é a 325. Vou salvar e vou aqui para o reforço da viga. Então, o tipo de reforço que nós temos aqui é o 2.
existem vários outros tipos. E como eu falei anteriormente, sempre que estiver em laranja é chapa e quando estiver em azul é perfil. Então, no caso desta opção aqui, seria a opção onde eu iria utilizar um perfil T laminado ou aquelas situações onde a gente corta um W pela metade e transforma em um T para fazer o reforço. O nosso caso aqui é o 2. Então, vamos lá. Eu vou preencher aqui, 290 vai ser o 1. O 2 ele preenche em automático depois, que é o ângulo. De acordo com as outras medidas, ele vai preenchendo em automático. O 3 vai ser 9,5. O 4 vai ser 1, é a folga aqui desta nervura, desse enrijecedor. O 5 é o recorte de canto. O 6 vai ser 6,35, é a espessura desta chapa. O 7 é a espessura desta outra chapa, que vai ser 9,5. O 8 vai ser 0, porque eu não quero um escalope na viga. O 9 vai ser 170. O 10, vamos fazer aqui um recorte de canto. E o 12 vai ser 9,5. Por que o 12 vai ser 9,5? Porque o 9,5 é a espessura da nossa chapa. E fazendo desta forma, deixando o 9,5 aqui no 12, a chapa vai ficar exatamente como ela está aqui. E aí nós não vamos ter chanfro na chapa, mas nós vamos ter um chanfro natural formado entre a chapa e a viga. Vai se formar um chanfro natural aí para a solda. Vou salvar. E aí nós vamos para a outra aba. A outra aba aqui, então, também tem várias opções de reforços. Nós vamos utilizar a opção 1 e vamos preencher aqui os nossos valores. 9,5, 9,5 e 9,5. 1 de folga. 10 como recorte de canto. O 6 e o 7 a gente não vai preencher, que seria as dimensões se a gente tivesse uma outra chapa, uma tala aqui entre a viga e a coluna. Não é a nossa situação. Vou salvar. E aí aqui nós temos as opções para soldas e para as solicitações para verificação da ligação. Isso não vai ser abordado neste vídeo. E vamos dar um OK. Pronto. Aqui está a nossa ligação. Vou visualizar as demais peças também. E agora eu vou copiar esta ligação para os outros pontos. Vamos copiar para a última viga. Vamos verificar. Copiamos para todas. E agora a gente vai fazer a outra ligação, que é a ligação da viga chegando na alma, que é uma ligação com cantoneira. Então, eu vou voltar aqui para o meu modelo. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui, vocês percebem que eu estou com o meu cursor, por exemplo, quando eu vou selecionar alguma coisa, o meu cursor, que é esse quadradinho que aparece ali, bem pequenininho. Isso quando a gente está modelando, inserindo ligações e tudo mais, às vezes pode ficar complicado para a gente, ou demora mais para você selecionar as peças, você pode selecionar a peça errada se ele está muito pequenininho. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu cursor, que eu acho que fica melhor assim para trabalhar. Vamos lá, então. Agora, então, eu vou fazer um isolate da outra situação para fazer essa conexão aqui, que vai ser uma conexão com cantoneira. Vamos lá, então. Eu vou abrir a janela dele. Então, nós vamos selecionar agora a ligação, e aí nós temos uma viga chegando na alma de uma outra viga, uma ligação com cantoneira. Seleciona a viga, seleciona a coluna. Vamos dar um nome aqui, então eu vou colocar alma N1 e vamos começar preenchendo os dados. Nós temos aqui uma situação onde a viga faz um encaixe em nervuras ou alguma coisa assim. No nosso caso, nós até temos as nervuras aqui, mas eu vou eliminar aquelas nervuras que estão interferindo. Então, a gente pode utilizar essa condição aqui. E aí, eu vou preencher a folga da alma da coluna até o início da viga, que vai ser de 10 milímetros. E depois a gente vai
para essa outra janela aqui. Aqui, então, nós vamos preencher as informações referentes à ligação. No caso do valor do 2 e do 15, que é para alocação dos furos em relação ao perfil, eu vou deixar 0. Se eu deixar esse valor como 0, ele vai centralizar a cantoneira. E se a gente verificar aqui no nosso arquivo, essa cantoneira, ó, 46 e 46, ela está centralizada no perfil. Então, a gente vai deixar o 2 zerado. O 3 eu vou colocar como 60, a distância entre os furos. O 4 é a borda do furo, eu vou colocar aqui como 25. O 5, 44, que é essa distância aqui do início da cantoneira até o furo, né, o gabarito para o L de 3 1/4. O 6 também, o gabarito no outro sentido. Aí aqui a gente vai modificar. Nós não vamos utilizar o tipo 1, nós vamos utilizar o tipo 2. A diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é justamente a furação. Se eu utilizo aqui o tipo 1, eu vou estar dando aqui a distância do centro da viga até o furo. E aí, se eu tiver essa mesma ligação em perfis diferentes, eu consigo... Ele vai padronizar a distância entre a furação, mas eu posso ter cantoneiras diferentes. Então, eu prefiro sempre utilizar o tipo 2, onde eu preencho o gabarito da cantoneira. E se eu tiver vigas com espessura de alma diferente, porém com a mesma ligação de cantoneira, eu consigo ir manipulando o valor do 8, que é a folga entre a cantoneira e a alma da viga, para que as cantoneiras fiquem com a furação igual e também a furação na coluna seja igual. Então, nós vamos utilizar aqui o tipo 2. E aí, eu vou preencher aqui, então, o 6,44. No 7, eu vou selecionar a cantoneira. Pode ser uma cantoneira dobrada ou laminada. No nosso caso, é um L de 3 por 1/4. Para o 9 também, são as duas iguais, mas poderiam ser diferentes. O valor do 8 eu vou deixar zerado, que seria a folga. O 10 vai ser 44. O 11, o 12 e o 13 são recortes de encaixe, não vou preencher. O 13 é uma folga, se eu quero deixar uma folga entre a viga e a coluna, nesse caso também não vou utilizar. O 15 também eu vou deixar zerado, é a mesma situação do 2, assim a cantoneira fica com a furação centralizada. O 16 vai ser 60. Lembrando que onde temos números em vermelhos, eu poderia usar mais de um valor. E aí vou selecionar o diâmetro do parafuso. E já está aqui correta a tipologia IF, que é a 325. Vou salvar. Eu poderia aqui preencher um apoio para a cantoneira. Tem vários tipos, mas não vou utilizar. E vou fazer um OK aqui. Então, nós temos aqui a nossa conexão com cantoneira. Agora, então, eu vou visualizar as outras peças. E vocês percebem aqui que nós temos uma interferência. Eu vou eliminar essas nervuras que estão interferindo e vou agora copiar essa conexão para os outros pontos. Mais 2 pontos. Agora eu vou passar nesses pontos aqui para eliminar os outros enrijecedores que estão interferindo. Do outro lado também.
Vou salvar o meu modelo. E nós finalizamos a modelagem. Então, nós temos aqui o nosso modelo 3D, ele está finalizado. E agora nós vamos então preparar o modelo para fazer a extração dos desenhos 2D, desenhos de fabricação e diagramas de montagem. A primeira coisa que eu vou verificar aqui é se eu tenho todas as vistas que eu desejo obter para os diagramas de montagem. Quando nós lançamos o Unifilar através da rotina de Unifilares do Tecnometal, vocês vão perceber que ele já cria as vistas principais em automático. Então, nós já temos algumas vistas aqui. Vamos verificar quais vistas ele criou. Então, a gente pode ir ligando as vistas. E a gente consegue verificar que ele criou as vistas principais. Eu consigo deixar mais de uma ligada ao mesmo tempo. Eu posso editar o nome dessas vistas. Essa nomenclatura é uma forma de controle do software, mas eu posso editar esse nome, essa descrição, não há problema algum. E eu posso acrescentar vistas, posso criar mais. Se o Unifilar não foi feito através da rotina do Tecnometal, também não é problema, basta que eu faça as vistas manualmente. Então, eu percebi aqui que nós não temos uma vista aqui para a alocação das bases. E eu quero obter essa alocação das bases lá para o diagrama de montagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma vista manual. Então, eu vou colocar aqui o nome de bases. Criar uma vista nada mais é do que criar aqui com os pontos e preenchendo os valores que nós temos disponíveis aqui. Nós basicamente criamos um retângulo, né? E a nossa vista é o que vai estar dentro deste retângulo. De uma maneira bem simplificada é isso. Então, eu vou pegar aqui 3 pontos para criar a vista. E a nossa vista está criada. Eu também consigo, aqui nessa mesma janela, ter uma pré-visualização do que vai estar contido nesta vista. E vamos visualizar isso é o que será mostrado na nossa vista. Se não está de acordo com o que eu preciso, eu posso editar e tudo mais. No meu caso, está de acordo com o que eu preciso, então está tudo certo. O próximo passo agora, eu vou utilizar os comandos de limpeza. Esses 3 comandos a gente utiliza, é recomendado que utilizemos durante toda a modelagem, porque ele vai corrigindo erros que porventura sejam criados enquanto estamos modelando, principalmente quando são modelos maiores, né? No caso desse nosso modelo, é bem provável que não tenha nenhum erro, porque é um modelo muito pequeno. Mas então ele é sugerido que a gente utilize enquanto estivermos modelando, e ele é obrigatório utilizar antes de realizar a marcação, para que não tenhamos nenhum problema na marcação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou conferir elementos, nenhum erro. Vou conferir grupos, nenhum problema. Vou conferir ID, nenhum problema. Ok. Agora, uma outra situação que eu vou verificar antes de marcar é se as minhas peças estão agrupadas de acordo com a minha necessidade. Nesse caso aqui, como nós utilizamos todas as ligações através das macros de ligações, é provável que já esteja tudo agrupado conforme eu desejo. Porque quando a gente utiliza a macro, ele já faz esse agrupamento em automático. Dependendo da macro, por exemplo, a macro de contraventos, ele não vai soldar as chapas, porque pode ser que a gente queira a chapa soldada na viga ou na coluna. Então, nessa situação, nós é que realizamos esse agrupamento. E quando a gente realiza alguma ligação manual, também nós precisamos realizar agrupamento dessas peças. Para visualizar o que está agrupado ou não, eu trabalho com o Ctrl H. Ctrl H no teclado liga e desliga o Object Grouping, que é a variável que controla a visualização dos elementos que estão agrupados. Então, o elemento já está agrupado, ele só controla a visualização. Então, eu vou ligar aqui, vou pressionar Ctrl H, meu grouping está ativo, veja. E aqui eu consigo visualizar que os meus itens estão agrupados. Uma forma também bem simples para conferir isso eu vou voltar aqui para vocês verem, aqui no comando de filtros, eu posso visualizar apenas o que não está soldado, apenas o que não está agrupado, que são as peças avulsas.
eu visualizo e eu vou verificar se isso está ok, se tudo que está mostrando aqui que está avulso está ok. Então, eu tenho aqui os chumbadores, ok. As arruelas fabricadas, ok. As vigas com a ligação de cantoneira, também ok, porque as cantoneiras são parafusadas. Então, isso aqui está tudo ok. Verifiquei, então, os itens estão agrupados corretamente. O que eu vou fazer agora? Agora, então, eu vou realizar a marcação. Marcação, configuração de marcação. Vou dizer para ele iniciar na marca 1 e na posição 1. Ok. E vamos realizar a marcação. Vou marcar todos. A marcação está realizada. Na aba Lista de Marcas, eu consigo verificar, então, que ele fez a marcação das peças. Eu tenho aqui os conjuntos. Se eu clicar no conjunto, eu consigo visualizar onde o conjunto está no modelo. E clicando aqui no sinalzinho de mais, eu tenho a composição desta marca. Então, esta marca é composta pela posição P1, P2, P3, P4 e P5. E aqui tem a descrição de todas elas. E se eu clicar em uma posição, eu também consigo visualizar qual é a posição. Ele também me mostra aqui os parafusos. Esses são os parafusos completos. Também consigo visualizar. E ele também me mostra, deixar numa outra visualização. E ele também me mostra as porcas e as arruelas que estão avulsas, que no caso aqui são as dos chumbadores. Uma outra informação aqui, vocês estão vendo que o prefixo aqui para porca e para arruela não está sendo utilizado o prefixo que nós costumamos utilizar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês aonde a gente muda isso aqui. Fechar aqui. Aqui na janela inicial do Tecnometal, eu vou fechar o desenho, vou fechar o modelo. Agora o meu modelo já está marcado, então eu vou salvar o modelo. Aqui na obra, configurações para desenho. Clica em obra, verifica se é a obra que você está trabalhando. E nós temos aqui em marcação, nós temos aqui definidos prefixos que nós vamos utilizar. Então, nós vamos preencher aqui. Para chapa, nós vamos usar CH. Para parafusos, nós vamos usar o símbolo do diâmetro. Para a rosca, nós vamos usar rosca. Para a porca, nós vamos utilizar porca. E para a arruela, nós vamos utilizar ARR. Vou salvar. E vou abrir o meu modelo novamente. Vamos voltar para a nossa janela de marcação. E agora eu tenho, então, os prefixos para porca, para arruela, conforme eu cadastrei, e também aqui para o parafuso. Eu também consigo visualizar aqui os materiais, então eu posso verificar se esses materiais estão corretos. A1572 para os Ws, A36 para o restante, está tudo ok. Eu verifico se está tudo ok antes de realizar a extração. Nesse momento ainda é muito simples fazer alguma alteração se eu desejar. Está tudo ok. Então, eu vou fazer a leitura do modelo 3D. Projeto, documentação, leitura do modelo. Aqui nós temos, então, as posições. Aqui nós temos as marcas, que são os conjuntos ou as peças avulsas. Temos as vistas e temos as ligações. Nós vamos começar, então, extraindo as marcas. Então, eu já vou filtrar aqui pelo perfil, porque eu sei que os Ws de 35, de 200 por 35.9 são colunas.
Então, eu vou selecionar o estilo que já está pré-definido para colunas e vou extrair. E as demais eu vou extrair aqui no estilo de viga. Lembrando que não estamos focando aqui em configurações, estamos fazendo uma apresentação rápida do software. Existe uma série de configurações aqui que podem ser alteradas, configuradas e tudo mais de acordo com a nossa necessidade. Mas aqui nós estamos fazendo uma apresentação rápida. Pronto, extraí todas as minhas peças. Agora nós vamos criar os desenhos 2D. Após a gente realizar a leitura do modelo, a gente vai vir aqui na janela inicial do Tecnometal, vamos clicar em F5 e vocês vão perceber que ele criou uma pastinha azul com extensão TEC. O nome dessa pasta é sempre o nome padrão, que vai ser 2D _ o nome do modelo .tec. E dentro desta pasta, ele criou um arquivo chamado arquivo base. No Tecnometal, nós temos duas formas de extração dos desenhos 2D. A gente pode extrair no modo Single Drawing e no modo Multi Drawing. No modo Single Drawing, ele cria as pranchas, ele já distribui as pranchas, já distribui as peças nas pranchas, insere a lista de materiais e tudo mais. E ele sempre vai colocar uma peça por prancha. Esse é o modo Single Drawing. É o modo que a gente vai utilizar aqui, nesse momento. Existe uma outra forma de extração, que é o modo Multi Drawing. Nessa situação, quem cria a prancha é você, quem monta o desenho é você. Então, são duas formas distintas de trabalhar dentro do software. Para trabalhar no modo Single Drawing, então, nós temos que abrir este desenho base. Somente através do desenho base nós conseguimos fazer a extração dos desenhos. Eu estou abrindo aqui o desenho base. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui na aba Elaborar 2D. Então, ele já vai abrir aquela mesma janela que existe lá no modelo 3D, mas aqui só mostra as peças que eu extraí. Então, eu extraí somente as marcas, é só isso que eu tenho disponível aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar primeiro as minhas colunas. Isso é a minha forma de organização. Vocês podem simplesmente selecionar todos os desenhos, vocês podem fazer como vocês quiserem. Eu gosto de selecionar primeiro as colunas para que fiquem em uma ordem na criação dos desenhos, né? Por exemplo, primeiro as colunas, depois as vigas, depois as miscelâneas, enfim. Um sistema de organização, mas isso pode ser feito de acordo com o que vocês gostam, precisam, enfim, de acordo com a necessidade e escolha de cada um. Selecionei aqui as minhas colunas e aí eu vou montar um nome para o meu desenho. Então, no meu caso aqui, eu vou definir que o meu desenho vai ser, começa com det, de detalhamento, vai começar no 1 e vai ter um sufixo de R0. E aí aqui eu vou montar um nome então. O nome do meu desenho vai ser o prefixo, um underline, o start, que é o número dele, um underline e o sufixo. Pronto. Vou executar. E ele está criando as pranchas para detalhamento das colunas. A gente aguarda uns minutinhos, uns segundos, depende do tamanho do modelo, depende da quantidade de peças que você selecionou. É importante deixar o software terminar o trabalho, ele vai mostrando a porcentagem aqui. A gente não clica em nada até ele finalizar. Pronto, está finalizado. Agora eu vou extrair então os outros itens. Vou extrair na sequência, vou colocar aqui primeiro as vigas. E depois os outros itens. Vocês percebem que agora aqui, quando eu havia extraído, havia aqui uma bolinha azul,
Então, significava o quê? Significa que a peça está extraída, mas ela ainda não foi desenhada. E quando a bolinha fica vermelha, significa que ela já está desenhada no modo single drawing. Se quando eu vou extrair multi-drawing, ele desenha aqui, o símbolozinho é um símbolozinho de um esquadro. Ok? Vou fechar essa janela. E agora, se eu abrir aqui a pasta TEC da minha obra, que é essa pastinha aqui, vamos atualizar, vocês vão ver que já estão aí os desenhos das peças. Vamos abrir os desenhos. Então, nós temos aqui a coluna. É importante salientar aqui, pessoal, que a questão das cotas, por exemplo, aqui que a cota está com um número bem, um tamanho maior do que visualmente ficaria o ideal, algumas configurações e tudo mais. Isso são configurações do software que você vai configurar para cada obra e tudo mais. Não estamos focando aqui em configuração, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo. Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como o software funciona, a forma como ele apresenta as informações. Então eu tenho aqui a coluna detalhada na prancha, ele coloca a coluna, ele coloca as posições, as vistas. Essas vistas também somos nós que definimos, o tamanho das cotas somos nós que definimos, o bloquinho da posição, da marca, somos nós que definimos. Tudo isso é configuração. Eu tenho aqui a lista de materiais para essa coluna. Eu tenho o formato, esse formato aqui é o padrão do software, mas você pode estar configurando de acordo com o formato da sua empresa, colocando o logo da sua empresa. Todas essas informações também você pode alterar, você pode usar o seu formato padrão, né, e configurar as variáveis disponíveis dentro do software para isso. Vamos abrir um outro desenho aqui. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo das... Aqui temos as colunas, né? Vamos olhar, por exemplo, as vigas. Então, nós temos aqui as duas vigas. É a mesma coisa, ele já mostra lista de materiais para cada situação e tudo mais. E temos os chumbadores e as miscelâneas. Então, aqui nós temos a arruela fabricada, aqui nós temos o chumbador, e aqui nós temos o suporte cantoneira da ligação. Dentro desses desenhos, quando a peça é complexa, muitas vezes é necessário que a gente faça alguns detalhes a mais, ou que a gente modifique os detalhes que estão aqui. Então, essa é a forma como o software detalha a peça, como ele mostra a peça, lembrando que algumas coisas podem ser configuradas aqui, mas eu também posso acrescentar informações, posso modificar algumas informações aqui mesmo. Então, vamos supor que, no caso desta peça aqui, ele está mostrando aqui a vista com esta chapa e também com a nervura. Isso é uma configuração, tá, pessoal? Eu consigo definir a profundidade dos rebatimentos das vistas aqui. Mas vamos supor que eu quero... Mas tudo bem. De qualquer forma, o que eu vou... Então, isso poderia ser definido lá no software, mas eu vou apagar essa vista aqui. Aqui está tratando como um grupo, então eu desligo o Object Grouping, Ctrl H, desligo, e aí eu vou selecionar só essas vistas aqui que eu quero apagar, para eu mostrar para vocês como eu poderia fazer esta vista manual. Então, eu vou clicar aqui, eu tenho aqui dentro de Projeto, Utilitários 2D, Produzir Seções. Então, eu vou clicar aqui na peça, eu vou definir os pontos para fazer a minha vista, clicar num ponto, e vou dizer, por exemplo, que o nome da minha seção é a seção A. Ele pede a escala, se eu quero na escala 1:1 ou se eu quero ampliar, eu vou dizer que eu quero na 1:1. E aqui está a minha vista. Eu posso também fazer uma vista, por exemplo, desta nervura. Vou dizer que no caso que essa é a B. Aqui está a seção. E dessa forma eu consigo montar o meu desenho. E depois eu tenho aqui também uma série de ferramentas no módulo 2D que podem auxiliar nesse processo de cotagem, de colocar informações. Então, por exemplo, para cotar essa chapa, eu poderia cotar da forma tradicional, né? Ou eu posso utilizar, por exemplo, os comandos aqui do Tecnometal. Aqui no módulo 2D,
eu vou inserir aqui um marque nas bordas dessa chapa. Então, eu vou colocar aqui um marcador nas extremidades. E aí eu vou pegar, por exemplo, esse comando aqui de cota automática. Seleciono. E eu tenho as cotas aí. Eu posso também, lembrando que o estilo de cota, o tamanho da letra e tudo mais, isso tudo é configurável, né? No caso dos nossos desenhos aqui, elas estão maiores do que elas deveriam estar para ficar visualmente bonito. Eu posso também, aqui tem uma série de comandos, então eu posso, por exemplo, indicar o diâmetro dos furos e uma série de outras utilidades que podem ser utilizadas para a gente fazer as alterações que a gente deseja ou acréscimo de informações que a gente deseja nas pranchas, nos desenhos 2D. Ok, pessoal? E além dos desenhos 2D, que são os desenhos que a gente precisa para a fabricação, nós precisamos também dos diagramas de montagem. Então, eu vou fechar aqui esses desenhos agora. E vamos criar os diagramas de montagem. Para os diagramas de montagem, a lógica é a mesma. Então, eu vou abrir aqui o nosso modelo. Leitura do modelo. Então, agora eu vou extrair as vistas. Dentro do estilo, seleciona aqui, ele já seleciona em automático o estilo View, que tem todas as configurações para extração de vistas. Lembrando que vocês podem alterar essas configurações, aqui tem uma série de configurações. Tudo isso pode ser alterado quando você tem o conhecimento para isso, obviamente. Não vamos focar aqui nessa parte de configurações, porque é um assunto extremamente longo. Vou extrair, então, as vistas. E eu consigo extrair também as ligações, para criar os detalhes de ligações. Pronto. Vou extrair os diagramas de montagem também no modo Single Drawing, que é o modo que ele cria as pranchas e aí ele vai colocar uma vista por desenho, mas eu poderia também criar os diagramas de montagem no modo Multi-Drawing, que aí eu montaria a prancha, colocaria mais de uma vista, mais de uma elevação por desenho. Vou clicar aqui em Elaborar 2D e agora eu vou elaborar as vistas. Vou dar um nome aqui, vou colocar um prefixo de MT para montagem, começar no 1 e um sufixo de R0. Vou montar o meu nome com prefixo, underline, start, underline e um sufixo. Ele está criando as pranchas. Eu já vou aproveitar e vou extrair também as ligações. As ligações, geralmente, a gente coloca em uma prancha só, né? Mas eu vou extrair aqui no modo Single Drawing também, e depois eu mostro como que seria o Multi-Drawing. Mesma coisa, vou utilizar aqui prefixo, underline, start, underline e sufixo. E vamos lá. Então, nós vamos ter agora aqui, vamos olhar primeiro os diagramas de montagem. Então, nós temos aqui os diagramas de montagem. Lembrando que o bloco das elevações, os estilos de texto, tudo isso é configurável. Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro é a alocação de bases. Então, nós temos aqui o bloco das nossas bases. Aqui ele colocou a marca dos chumbadores, né, e tudo mais. Ele coloca uma lista dos itens que estão presentes nessa prancha. Essas listas também, você pode escolher se você quer a lista ou não. O 2, nós temos aqui a elevação do eixo. Ele coloca
aqui foi configurado para que aparecesse o nome do perfil e a marca, mas eu posso configurar isso também, deixar só a marca, o texto pode ser menor, enfim, uma série de informações. Tudo isso é configuração. Aqui um outro eixo, outro e plantas. Ok, pessoal? Aqui nos diagramas de montagem, também nós temos várias opções. Então, por exemplo, aqui eu vou apagar esse texto, porque esse texto é o do suporte da cantoneira. Vou deixar aqui só o texto a indicação da coluna, né? Do perfil e da marca da coluna. Então, vamos supor que eu precise aqui indicar os parafusos. Então, a gente tem aqui uma série de ferramentas. Eu vou colocar aqui, inserir a descrição do parafuso. E aí, eu vou selecionar e vou inserir aqui as descrições dos parafusos. Eu também posso colocar a descrição dos parafusos por composição. Então, nesse caso aqui, ele desmembra a informação do parafuso por composição. Só um exemplo. Obviamente, aqui o texto teria que ser menor, mas eu só estou mostrando que o comando existe e como ele funciona. Toda essa parte de tamanho de textos, como eu já falei, é configuração. E uma série de outras informações que eu consigo inserir aqui nas pranchas. Eu consigo realizar os cortes do mesmo jeito que eu consigo realizar lá nos modelos 2D e tudo mais. Outra coisa bem bacana que eu consigo fazer aqui também é criar uma perspectiva do modelo. Muitas vezes é interessante a gente inserir uma perspectiva tanto de uma peça que é mais complexa, então eu posso inserir a perspectiva lá no detalhamento, ou do modelo 3D para quem está montando, para o cliente ter uma visualização da obra. Então eu venho aqui, eu posso criar do modelo inteiro. E aí eu crio aqui, então, uma perspectiva. E aí eu posso levar lá para o diagrama de montagem, por exemplo. Eu vou colocar aqui ao lado deste diagrama. Ele leva o que é a estrutura metálica. Essa parte que são os eixos, eu posso copiar daqui. Vou utilizar aqui um ponto de referência e vou copiar os eixos. Então, eu tenho ali uma perspectiva bem legal. E dessa mesma forma, eu também posso criar a perspectiva de uma peça só. Vamos supor que eu queira criar a perspectiva desta coluna. Só desta coluna, para colocar lá no detalhamento. Um exemplo. Então, eu levo essa perspectiva, vamos supor, lá para o detalhamento da coluna. Vamos abrir aqui, desenho, vamos supor, nem reparei se essa é a marca correta, mas vamos supor que seja, e eu vou colocar a perspectiva aqui do lado. Quando eu tenho a perspectiva, eu também tenho informações na perspectiva. Então, eu posso, por exemplo, aqui, inserir as posições. De todas essas chapas na minha coluna. Vamos colocar, por exemplo, dessas. Lembrando que o tamanho aqui da bolinha que está aparecendo com as informações da posição, tudo isso é configuração de escala e tudo mais. Então, ela pode ficar menor. E, vou deixar salvo aqui. E aqui na perspectiva, também eu posso colocar, por exemplo, as marcas. Vou selecionar aqui só uma parte para vocês verem. Então, eu vou inserir aqui as marcas. Vamos inserir aqui Vou selecionar tudo e vou colocar só uma parte. Aqui ele está marcando os suportes de cantoneira. Mas aí tem também todas as marcas, né? Tudo que tiver marcação ali no modelo 3D, eu consigo ir inserindo. Obviamente, eu posso deixar ativo só o que me interessa. Eu só estou fazendo uma demonstração. E também os parafusos, da mesma forma. Então, eu consigo colocar aqui a indicação
dos parafusos e uma série de outras utilidades de ferramentas que nós temos para ir criando o modelo de acordo com o nosso padrão, de acordo com o que a gente precisa. Poderia ficar aqui dias conversando sobre isso. E outra coisa, agora vamos ver a parte das listas, né? Então, em cada desenho de fabricação, nós temos aqui a lista de composição do conjunto. E nós temos também uma infinidade de modelos, uma infinidade de comandos, de rotinas para criar listas de várias formas em vários momentos. Vamos trazer de volta aqui todas as nossas peças no modelo 3D e eu vou mostrar algumas das opções, mas são muitas opções. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma lista diretamente do modelo 3D. Então, no momento que eu tenho o modelo 3D, eu já tenho condições de criar um resumo de materiais do que eu vou precisar para fabricar essa obra. Então, eu virei aqui em listas, tabelas, eu vou dizer que eu quero uma tabela do desenho 3D, pode ser total por seleção, e eu vou escolher aqui o tipo A, tem vários tipos. Mas o modelo para a lista de expedição é o tipo A. Então, eu vou escolher o tipo A, ele está processando a lista, e eu vou inserir aqui num ponto. Então, eu já tenho aqui a minha lista de expedição. Resumo de parafusos, materiais e tudo mais. Então, eu posso levar lá para o modelo 3D também e tudo mais. Outra coisa que eu posso fazer também, depois que eu tenho o modelo 3D, é criar uma DBF para fazer um outro tipo de listagem. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer a extração do modelo 3D, vou extrair todas as marcas, também os parafusos. Ele pede se eu quero calcular o peso real, sim ou não, eu vou dizer não. O peso real ele vai descontar furos, vai descontar recortes, vai descontar tudo. E aí eu criei essa DBF. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em listas, vou abrir a minha lista. E aqui eu posso criar uma infinidade de listas. Por exemplo, total de perfil, total de parafuso, pode ser total ou pode ser por composição. E aqui eu vou fazer só alguns exemplos, mas nós temos muitas opções. Vou clicar em OK e eu consigo aqui visualizar as listas que eu criei. Então, aqui eu tenho um resumo. Está no outro monitor, eu estou arrastando para cá. Eu tenho aqui um resumo de materiais. Eu vou ter também um resumo de parafusos. Eu vou ter um resumo de parafusos por composição. E todas as listas que eu desejar. Eu posso extrair e exportar essas listas para o Excel. Então, eu vou ter aqui o meu resumo em Excel. Também o de materiais. Qualquer lista eu posso exportar para o Excel. Para compra. Essas listas, elas também são configuráveis. Vocês podem, inclusive, configurar essa visualização também pode ser configurada. Você pode colocar aqui o logo da empresa, você define as colunas que você quer mostrar e tudo mais. Aí você tem toda uma parte de configuração. Eu já vou colocar aqui usar uns separadores, aqui você define os textos e aqui você define toda a configuração da lista, coloca logo e tudo mais. Então, eu coloquei só umas linhas de separação aqui para ficar mais bonitinho. Isso aqui também você pode imprimir e salvar em PDF para você utilizar ali na sua empresa. Ok? Além das listas, nós temos também o quê? Os arquivos preparados para a fábrica, né? Então, o que é que a gente faz aqui? Para você que tem máquina CNC, o que você precisa de croquis lá para fabricação, você vai gerar os arquivos CANs. Então, eu vou gerar aqui um arquivo CAN, vou gerar de todas as peças. Ele está gerando. O arquivo CAN sempre vai ficar disponível na pasta CAN da obra que você está trabalhando. Então, aqui nós temos o arquivo CAN de um perfil, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês, aqui por dentro do programa também, a gente consegue abrir os arquivos.
Então, a gente vem aqui em imprimir. Vou selecionar todos. Essa folha que a gente está vendo aqui também é configurável. Você pode colocar o logo da sua empresa, deixar só as informações que você quer e tudo mais. E aí nós temos o arquivo CAN, que é o arquivo que a máquina CNC utiliza, né, para fabricação, ou você pode simplesmente imprimir também e entregar para o operador. E aqui nós temos, então, os arquivos CANs. Outras funcionalidades que nós temos aqui dentro do arquivo CAN é que nós conseguimos planificar perfis dobrados, conseguimos desmembrar perfis soldados em alma e mesa, e conseguimos também criar os DXFs das chapas para enviar lá para uma máquina de corte, para uma máquina de plasma. Inclusive, nós conseguimos agrupar as chapas em um arquivo só, como se a gente estivesse fazendo um pré-nest. Eu vou inserir aqui apenas alguns perfis, só para que vocês possam visualizar essas informações que eu estou informando. Então, eu vou colocar aqui, vamos inserir um L dobrado, qualquer. Vou inserir também um perfil U dobrado. E vou inserir um perfil I soldado. Vou marcar eles. Agora eu vou marcar por seleção, porque os outros já estão marcados. E vamos fazer os CANs desses aqui. Aqui também vai ser por seleção, porque os outros já estão. E nós temos aqui, então, o M11, o M12 e o M10. Ok. Quando a gente visualizar aqui impressão de croquis, eu tenho o 10, o 11 e o 12. Então, nós temos aqui um perfil soldado, um U dobrado e um L dobrado. Agora, eu vou desmembrar esses perfis. Então, como que eu faço? Tela inicial do Tecnometal, croquis, converter arquivo CAN de perfis soldados e dobrados em chapas. Aí eu vou selecionar a obra que eu estou trabalhando. A pasta CAN, que é onde ficam os arquivos. E primeiro eu vou selecionar de perfis dobrados a chapas, ele vai me mostrar o que tem aí de perfil dobrado. E eu digo que sim, eu quero converter. E depois, de perfil soldado a chapa. Também vou converter. Aí eu acabei não clicando aqui nesses aqui. Vou converter. Ok. Agora, se eu clicar aqui em impressão de croquis, vocês vão ver que eu tenho o M10, o M10 underline 1, que é a alma da viga M10, o underline 2, que é a mesa superior da viga M10, e o underline 3, que é a mesa inferior da viga. Então, aqui eu tenho o CAN da viga soldada, e aqui eu tenho o CAN das peças das peças separadas. O mesmo acontece para os perfis dobrados. Então, eu tenho o M11, que é o CAN da peça já dobrada, e o M11 underline U, que é o CAN da peça planificada, e assim para M12. Vamos visualizar essas, então. Aqui está dobrada, aqui está planificada. Aqui está dobrada, aqui está planificada. E tem uma série de outras rotinas que a gente utiliza para criar esses arquivos para a fábrica. Eu vou mostrar também uma outra que é bem interessante, que é a criação dos DXFs para a máquina de corte, plasma, oxicorte, enfim. Vamos lá. Então, para criar os DXFs, eu tenho que já ter os CANs criados. E eu vou vir aqui nesta rotina. Criar DXF de CAN e Nest. Então, eu tenho duas opções. Aqui eu vou selecionar a obra que eu estou trabalhando, a pasta da obra,
e ele já vai me mostrar o que eu tenho de CAN lá dentro. Clicando, quando não aparece nada nessa janela, pessoal, verifiquem se estão setadas as opções aqui. Então, aqui ele está me pedindo se eu quero dividir o DXF por espessura e material, se eu quero visualizar as chapas, se eu quero visualizar ferro chato, né, barra chata, se eu quero visualizar elemento metro quadrado, que seria a grade chapa xadrez, e se eu quero multiplicar pela quantidade. Esse multiplicar pela quantidade é quando eu faço nest. Então, por exemplo, se eu tenho uma chapa e a quantidade dela é 100, eu quero que ele multiplique, que ela apareça 100 vezes lá no nest, porque é a quantidade que eu vou ter que cortar, né? Então, a primeira opção aqui, eu simplesmente vou fazer só os DXF, não está marcada a caixa nest. Então, eu vou fazer só o DXF. Vou fazer só o DXF. Aqui também tem uma série de configurações, que depende da sua máquina e tudo mais. E, ok. Ele vai me pedir uma pasta para eu salvar esses DXFs. Eu vou colocar na mesma pasta CAN da obra que eu estou trabalhando, e ele criou. Agora, se a gente vier aqui, a gente vai ver que lá na pasta CAN eu tenho os meus arquivos CANs, e eu tenho aqui todas as pastinhas separadas por espessura e material de cada chapa. Então, vamos pegar, por exemplo, a chapa de... essa aqui planificada são os perfis, né? Porque como ele está planificado, ele também criou o DXF de cada perfil. E aqui, então vamos abrir aqui o DXF. E a gente tem aqui o DXF da peça isolada. Agora nós vamos ver como que a gente cria o pré-nest, onde ele já deixa todas essas peças agrupadas. É o mesmo comando. Vamos lá buscar os nossos arquivos. Só que agora a gente vai selecionar todos eles e nós vamos preencher essa parte de nesting. Então, eu vou colocar aqui que o nome do meu nest pode começar com teste. Aqui eu defino o tamanho da chapa que eu vou utilizar. A folga entre as peças, porque geralmente essa folga que a gente deixa é a espessura da ferramenta que vai cortar, né, essas chapas. Se eu quero que ele indique a posição e se eu quero que eu alinhe por comprimento ou por largura. Vou dar OK. Vou selecionar aqui a mesma pasta. Ele está me dando uma informação aqui sobre esses perfis. Esses são os desmembrados. E vamos lá. Se eu vier aqui nesta janela, lá na pasta CAN, eu vou ter aqui os nestings. Então, vamos abrir, por exemplo, da chapa de 635. Então, ele desenhou a folha do tamanho que eu pedi e ele colocou todas as chapas dessa espessura e desse material, aqui são as arruelas fabricadas, né, dentro do arquivo. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, da chapa de 12.7 ou de 9,5. Aqui só tem uma. Vamos pegar de 9,5. Obviamente, quanto maior a quantidade de peças, melhor fica o lançamento. E aqui, então, das de 9,5. Isso está salvo em DXF, você pode utilizar para fazer a importação lá na sua máquina CNC. Outras informações que você também consegue gerar que podem auxiliar o trabalho de PCP é aqui nas listas. Então, você vai vir aqui naquela mesma janela de listas que nós fomos antes. Aí, nesse caso, você precisa ter a DBF criada e precisa ter os arquivos CANs também. Nós já temos os arquivos CANs criados. E aí, eu vou trabalhar, por exemplo, com essa lista de corte CAN. Vou selecionar a minha obra, já está aqui selecionada. Esses são os CANs que eu tenho. Eu consigo separar aqui por tipo de perfil. Eu quero fazer uma lista só de perfil L, só de perfil U, só de perfil H. Aqui eu vou deixar todos. Aqui eu consigo preencher algumas informações. Eu só vou repetir os textos para a gente ver onde que essas informações aparecem. Vou selecionar todas e vou clicar em OK. Ele vai abrir uma lista de Excel. E aí eu tenho aqui uma lista com as posições, a quantidade, o tipo de perfil, material, comprimento
E os recortes. No caso aqui, as nossas peças, nenhuma delas tem recorte. Mas se tivesse recorte, ele já ia mostrar aqui o recorte na peça e ele iria mostrar o grau de recorte aqui. Vamos fazer um exemplo bem rapidinho. Eu vou abrir aqui o nosso modelo 3D. Deixa eu ver se eu tenho o modelo 3D aberto. Acho que eu fechei. Vamos abrir o nosso modelo 3D. Que eu acabei não salvando os perfis, só verificar se eu abri o modelo na pasta correta, sim. Mas não tem problema, vou lançar um outro aqui. Um perfil qualquer. Vou fazer um recorte nele. Utilizar aqui uma ferramenta de trim. E agora temos um perfil com um recorte. Vou marcar e vou criar o CAN desse perfil. Vou marcar por seleção. E vou criar o CAN dele. Então, nós temos aqui... eu não marquei. Aconteceu algum problema com a marcação. Marcação por seleção. Pronto. Agora vamos criar o CAN. CAN criado é a posição M10. Ele substituiu o outro M10 que eu já tinha lá, né? Porque eu acabei que eu não tinha salvo aqui, mas tudo bem, não tem problema. Só para vocês entenderem como que essa rotina funciona. Então, vamos lá, de novo. Eu vou criar uma outra lista também, porque quando eu criei a DBF desse modelo, ainda não existia essa peça. Então, eu vou recriar a lista, porque ela precisa estar presente na lista para aparecer lá. Todos, extrair também os parafusos, não calcular o peso real. Criei dentro do mesmo modelo, ele simplesmente vai substituir a minha lista. Então, eu vou abrir aqui a minha lista e vou fazer, então, esse procedimento de corte de CAN. Já está aqui o M10, vou selecionar tudo, colocar aqui a mesma coisa, cliente, projeto, desenhista e obra. Aqui está a nossa lista e agora está aqui a nossa peça M10. Vejam que ele já mostra o desenhinho dela com o recorte e ele diz aqui os graus do recorte. Vamos criar o CAN dessa peça para a gente comparar. A gente já tem o CAN criado, né, na verdade. Vou só abrir ele aqui. Deixa eu ver se ele está atualizado, este. E aqui tem a nossa peça com o recorte também. Ok, pessoal? E uma outra lista que também é interessante aqui que eu consigo criar é a lista com as informações de processamento dos CANs. Já está selecionada a pasta certa aqui. Eu posso criar uma com total. Então, eu vou selecionar tudo aqui. E ok. Imprimir. E aí ele vai me dizer a quantidade de furos que eu tenho neste pacote, quantidade de dobras, quantidade de roscas, quantidades de recorte interno, de recorte inclinado, de gravação, que é o processo de marcação da peça, de recorte, de abertura de abas e tudo mais. E dentro desta mesma opção, eu posso fazer o mesmo processo utilizando a opção CAN único. E aí, ele vai me dar a quantidade de furos total e a quantidade por posição. Então, eu tenho aqui a M10, ela tem um recorte inclinado. Ela tem uma marcação, porque essa peça precisa ser marcada. Aí eu vou pegar, por exemplo, a posição P10. Vou deixar marcada aqui numa outra cor. A P10, a quantidade dela é 8, ela tem 8 furos no total.
E ela tem também a marcação, e assim por diante. Por exemplo, essa aqui, ó, que é a M11_U, aqui a legenda está em italiano, mas a gente pode configurar, né, para o português também. Então, a U é aquela peça que é dobrada, né? Então, ele tem aqui a quantidade da peça, ela tem o quê? 2 dobras, é o perfil U. E também você consegue fazer esse controle aqui que pode auxiliar ali na fábrica, né? Além do Tecnometal, a desenvolvedora, que é o StiGraphics, ela tem também o Tecnocan, que é o software específico para gestão de produção, para PCP. E lá sim, então, tem todas as ferramentas para gestão de fábrica, cria roteiros de produção, faz apontamento e tudo mais. Mas dentro do próprio Tecnometal, você já tem uma série de ferramentas que vão auxiliar aí no processo de fabricação também. Então, de uma maneira assim, bem resumida, mas bem resumida mesmo, isso é o que o Tecnometal, algumas, né, das funções que o Tecnometal oferece, que o Tecnometal tem disponível aí para o operador, para o cliente, para o usuário utilizar. Tá bem, pessoal? Dúvidas ou informações complementares, vocês podem solicitar através do e-mail que vai ficar disponível aí na descrição do link. Eu acabei esquecendo de mostrar um desenho das ligações criados. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui que nós havíamos extraído também as ligações, como que ele insere os detalhes das ligações. Então, aqui acabou ficando uma ligação por prancha, porque nós estamos trabalhando no modo Single Drawing, mas a gente pode juntar todas elas em uma prancha só. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui esta primeira prancha. Vamos supor que eu vou deixar essa ligação aqui. Os textos que eu não quero, eu posso estar apagando. E aqui também, né, o mesmo... Você tem disponível as mesmas ferramentas que eu já mostrei antes, que você pode inserir aqui, por exemplo, as informações, inserir a descrição dos parafusos e tudo mais. Vou apagar porque o texto aqui ficou grande. E você pode inserir todas as ligações aqui. Então, para inserir as ligações aí, eu tenho que extrair através do modo Multidrawing. Então, eu vou voltar para cá. Eu vou apagar esses desenhos de ligações. Esses dois aqui. Eles estão abertos, deixa eu fechar eles antes. E aí eu vou apagar também, vou vir aqui em Open, eu vou apagar as informações aqui na pasta DAT também. Vou apagar essas informações para que eu consiga fazer a leitura novamente do modelo, de forma que eu consiga extrair essas informações no modo Multidrawing. Então, eu vou vir aqui no meu modelo 3D, já apaguei as informações. Vou extrair, então, as ligações. E agora, então, eu vou utilizar uma outra forma de extração, que é a extração por Multidrawing. Eu venho aqui em Elaborar 3D, aí percebam que eu não estou dentro do desenho base. Quando eu não estou dentro do desenho base e eu utilizo o comando de Elaborar 2D, eu vou estar trabalhando no modo Multidrawing. Então, onde eu seleciono as peças, o que eu quero inserir, e consigo inserir vários por desenho. Então, eu poderia montar minha prancha de ligações, por exemplo, né? Aqui eu posso acrescentar as demais informações que eu preciso, cotas, informações de parafuso e tudo mais. E outra informação aqui que é interessante é que lá no modelo 3D, no modelo 3D e também aqui no detalhamento, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou abrir um exemplo, né? Um dos diagramas aqui de montagem, uma das vistas, eu consigo indicar aqui o nome da ligação. Eu tenho aqui uma ferramenta onde eu consigo indicar o nome da ligação. Então, eu vou colocar aqui o nome das ligações. Então, a ligação 1 e a ligação 2. E aí, aqui, eu tenho a ligação 1 e a ligação 2. Então, eu posso utilizar esse mesmo detalhe. Eu poderia colocar, por exemplo, posso fazer uma prancha de detalhes, depende da forma como você trabalha, mas eu também poderia estar colocando esses detalhes aqui no diagrama de montagem.
Essa parte de ligações, tanto a extração das ligações quanto a marcação das ligações, eu só consigo fazer se eu inserir as ligações através da rotina de ligações do Tecnometal. Obviamente, se eu fiz a ligação manual, eu também vou precisar fazer esse processo manual. Ok, pessoal?